Nas aulas de topologia só o que importa é o rabo. Aqui, o rabo da sequência, gente. Mas tá. Hoje vai ser rápido, tá? É só uma revisão de derivadas. Porque a gente vai precisar de derivadas. A gente vai ter que lembrar o que é derivada de função real quando for falar do teorema fundamental do cálculo. E aí, por que não revisar a derivada? Só que já revisar de um jeito espertinho. Então, revisão de derivada vai ser rápido, prometo. E aí o resto da aula usa para tirar dúvidas da turma. Revisão de derivada. Ótimo! Pronto, vai ser rapidinho. Então, ó, lembra que a gente tinha esses ingredientes aqui, ó, para falar de derivada. A gente tinha uma função de S em R, S é um subconjunto de R. A gente tinha A pertencente a S, a ponto de acumulação. E aí a gente definia o limite de... Só para pegar com as mesmas letrinhas que eu fiz aqui. F de x a gente definia essa coisa como sendo a derivada da função f no ponto A, se existir. E a ideia era que isso, em algum sentido, corresponde, te dá um jeito de encontrar a reta tangente à função f na vizinhança do ponto A. A ideia é que esse número, quando existe, ele é o coeficiente angular dessa reta. Esse alfa aqui é tal que, quando você calcula a tangente desse alfa, isso é esse número. E aí, em cálculo, etc., vocês fazem um regaço com isso. Enfim. Do ponto de vista do que a gente vai precisar, meio que de revisão, é isso. Mas eu quero propor o seguinte problema. Como fazer, ou melhor, como generalizar essa definição para funções dessa forma aqui. S em Rn, onde S está contido em algum Rm da vida. Como que eu faço para generalizar essa definição de derivada para funções de várias variáveis? O problema é que, assim, não dá para simplesmente falar, finge que x, aqui eu simplesmente, troca tudo com os vetores do jeito que está, porque aqui, ó, se o xzinho pertence a um subconjunto da Rm e a f está caindo em Rn, fx menos f de a é uma coisa que mora em Rn. Eu consigo fazer essa subtração. Só que x menos a é um vetor em Rm. Então aqui, de alguma forma, eu tenho um vetor de Rn, interagindo com
interagindo com um vetor de Rm, outro m diferente de n. Para piorar, aqui essa interação é via divisão. É como se eu estivesse fazendo o inverso de um vetor pela multiplicação. É um montão de coisa que a gente não tem de modo natural. Não tem de graça. Então, para responder essa pergunta, eu vou só fazer uma proposição que eu vou redefinir derivada de um jeito que parece muito idiota. Inclusive, esse jeito idiota tem no Elon como exercício, ele só coloca lá, assim, tipo, e por quê? Porque é um jeito diferente e tal, mas ele não usa. E é um jeito de você falar de derivada que é bastante interessante. Mas é isso aqui. Se eu tenho S contido em R... Oi. O que aconteceu? Eu não... Tomara que não tenha pegado no vídeo, porque eu não quero editar essa porra. Não, tá... Não, tudo bem. Ó, vamos lá. Então, o que eu vou fazer rapidinho é definir derivada de um outro jeito. Então, S contido em R, F de S em R, função... Função... eu comecei agorinha. E A pertencente a S, ponto de acumulação. Ponto de acumulação de S. São equivalentes. Primeiro, F é diferenciável em A. É diferenciável em Azinha. Segundo, existe uma função L de x em R, contínua em A, tal que f de x menos f de A é igual a Lx vezes x menos A. Para todo x que pertence a S. Isso aqui. Isso. Em particular, LA é igual a F' de A. É um negócio muito estranho essa proposição, porque ela parece que complica a definição de derivada. O que eu estou falando? A função ser diferenciável em A, isso significa que existe essa coisa, que é aquele limite ali, e esse negócio pertence a R. Então, eu quero que esse limite exista e seja um número real. Então, eu estou falando que essa função ser diferenciável, no sentido de que esse limite existe, é um número real, é a mesma coisa que eu pedir que uma outra função exista. Então, existe uma função que sai do mesmo domínio e vai na reta. Essa função é contínua nesse ponto Azinho, onde eu estou dizendo que a função é diferenciável. E sempre vai valer essa relação para qualquer x que eu pegar no S. Assim, embora ela seja estranha, a prova é muito tranquila. A prova é quase um exercício de tradução, por isso que está como exercício no Elon. Que se eu sei que esse limite existe, então, se eu for e definir essa função assim, defina L de x, a gente tem duas situações para definir a função. Quando x é A e quando x não é A. Quando x não é A, se eu quero que valha
isso aqui, quando x não é A, isso aqui é diferente de zero. Então eu posso passar dividindo. Quando x é A. Quando x não é A, isso aqui é a mesma coisa que eu ter x menos A diferente de zero. Então, se o que eu quero é que essa função L satisfaça essa identidade, então basta eu definir L de x como sendo f de x menos f de A dividido por x menos A. Porque aí isso aqui vai ser verdade. Veja, eu estou assumindo que a função é diferenciável, eu quero mostrar que existe uma função assim. Então eu tenho que construir essa função. Então o que a gente faz? A gente constrói ela assim. A gente força isso aqui a acontecer. Nesses pontos. Quando não é o próprio Azinho. Quando é o Azinho, eu quero definir essa função L de tal forma que ela seja contínua no ponto. Então, deveria ser que quando eu vou definir no A, fosse o limite disso. Só que o limite disso é a derivada. No ponto. Que existe porque a função é diferenciável. Então, acabou. Então, essa função, ela é contínua. E satisfaz o que se pede. Tudo bem? Acho que foi. Se por outro lado, eu não usei ainda, por isso que eu não estou usando. Eu me senti o meme do John Travolta, que ele fica assim olhando, não sabe para onde vai. Já viram, não? O filme é melhor ainda. É um dos melhores filmes. É um dos filmes já feitos. Não, é um filme muito bom. É um filme muito bom. Se o ar-condicionado tivesse funcionando, eu ia fazer a dancinha lá do... Mas, viu? Perderam isso por causa do ar-condicionado. E, avisando para quem chegou depois, haverá ventilador. Eu desisti. Eu desisti. Eu vou arrumar um... Hã? Eu vou... Não, eu vou botar ele aqui, ó. E aí vai ficar ventando assim. Eu vou trazer aqui. Hã? Não, tá sobrando lá em casa. Tem 3 desses lá, eu não tô usando um. Mas eu preciso da permissão de Priscila, porque ele não é só meu. Enfim. Priscila falando, não. Eu não quero usar a sua ideia. Enfim. A volta, então voltando aqui, a recíproca é quase tão automática, porque o que a gente quer na recíproca é mostrar que a gente quer mostrar que a função é diferenciável. Então a gente quer mostrar que esse limite de x dessa coisa aqui existe e é um número real. Existe e é um número real. Se a gente mostrar que isso acontece, mostra que a função é diferenciável. Mas esse limite quando isso aqui acontece com x tendendo a A, pelo fato de que existe essa função L que satisfaz isso aqui, justamente quando x é diferente de A, eu posso escrever esse quociente simplesmente como sendo isso aqui. Pela hipótese que a gente tem da função. Só que isso, então isso aqui é por estrela, porque isso aqui acontece. E isso aqui agora é L de A, pois L é contínua em Azinho.
pois ela é contínua em Azinho. E, em particular, esse limite, quando existe, é quem? É a F' de A, que é o que a gente queria. É um negocinho bem bobo, é só tipo um exercício de análise 1, tá? Só que agora isso dá pra gente uma nova perspectiva de como encarar o problema de generalizar a derivada para funções que saem de um subconjunto de um espaço Rm e estão caindo no Rn. Porque qual que era o problema? O problema era justamente a gente fazer aqui o fato de que, primeiro, esses vetores moram num Rn, esses vetores moram num Rm, eles estão interagindo entre si de uma forma estranha, e tem outro problema de que você está dividindo essas coisas. Tipo, você está dividindo, isso aqui é inverso multiplicativo de um vetor. Que porra é essa? Né? O que é? Se eu tenho esse vetor aqui, Vzinho, o que é o V menos 1? Que é um, sabe? Não tem uma multiplicação para falar disso. Isso é muito complexo. Deixa quieto. Isso foi uma piada muito ruim. Espero que ninguém tenha entendido. Só que esse problema estava aparecendo aqui porque estava dessa forma. Se a gente olhar para o item 2, o item 2 fala que ser diferenciável é outra coisa. É eu ter uma função que sai do S e vai para o R, tal que isso aqui acontece. E aí aqui, tenta pensar que a gente está na situação onde o S está num Rm e aqui é um Rn. Eu estou dizendo o seguinte, esse Lx é alguma coisa que transforma, e eu estou usando esse verbo de propósito, é alguma coisa que transforma um vetor de Rm num vetor de Rn. Então, ó, nessa segunda formulação, a gente teria f de x menos f de a igual a L de x, isso aqui. Só que aí pensa, se o x menos a é uma coisa que mora em Rm, e isso aqui é uma coisa que mora em Rn, o Lx tem que ser alguma coisa que de algum jeito eu faço essa coisa interagir com um vetor que tem m entradas e ele cospe um vetor que tem n entradas. Vocês já viram isso em algum lugar? Hã? Álgebra linear era o que vocês tinham visto? Qual era o nome da coisa que fazia isso? Transformação linear. Se quiser ser mais pé no chão, uma matriz. Se pega uma matriz com um número certo de linhas e de colunas, você tem como definir o que é uma multiplicação de um vetor no Rm por ela, de modo que o resultado seja um vetor no Rn. Mas a ideia, no fundo, já que a gente já tem tecnologia para isso, é uma transformação linear. Então, Lx, se Lx for uma coisa, for um animal, o que aconteceu? É que eu ouvi uma... capaz de transformar um vetor de Rm, vetores de Rn em vetores de Rn, a definição vai fazer muito mais, tipo, faz bem mais sentido do que antes. Estaremos num cenário promissor. Mas tem o problema de que vocês podem falar assim, tá,
Mas antes, professor, esse LX era um número. Era um número que estava multiplicando um vetor. Aí agora, quando vai mudar para um outro cenário, vai deixar de ser número, vai virar uma transformação linear. Aí vem aquele meme de dois astronautas, um apontando para o outro uma arma. Não, um tá de costas e o outro tá apontando para ele assim. It has always been, alguma coisa assim. Isso aqui sempre foi uma transformação linear. Essa era a reação que eu queria. Porra, que da hora, eu planejei. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, porque sempre que eu faço um negócio assim, eu gostaria que alguém reagisse, tipo, sim, hoje veio o choque. Que alegria. Muito bom. Pois é, sim, isso aqui sempre foi uma transformação linear. Às vezes eu só não tinha escutado, né? Nem foi o choque, mas eu tenho que me aproveitar. Observação, eu vou explicar isso aqui. Uma transformação linear de R em R é uma função assim, tal que T de alfa x mais beta y é igual a alfa tx mais beta ty. Acho que até aqui tudo bem. Vocês lembram que transformação linear é isso. Mas em particular, se você pegar x igual a 1 e y igual a 0, resulta que t de alfa é igual a alfa vezes t de 1 para todo alfa real. Transformação linear tem que satisfazer isso, né? Para qualquer alfa, x, beta, y pertencente a R. De R em R, no caso. Se você pega x igual a 1, y igual a 0, dane-se o beta, em particular, você chega aqui, t de alfa tem que ser, como aqui tem um 1zinho multiplicando, vai ser igual a alfa vezes t de 1. Então, em particular, o que é uma transformação linear de R para R? É você escolher algum cara e multiplicar multiplicar as entradas por esse cara que você escolheu. Então, multiplicação por um cara fixado é uma transformação linear. Então, aqui, isso aqui era, no fundo, uma transformação linear, disfarçada. E aí, com isso, a gente chega à seguinte definição, uma vez que a gente fez essas observações. Definição. Essa é a formulação de derivada do cara Theodori. Aqui tem no livro do Elon, por exemplo, no livro do Terence Stalk, na maioria dos livros ela é devida ao Frechet. É boa, mas ela é melhor para fazer conta. Essa aqui é melhor para demonstrar coisa. Sejam x e y, espaços normados. Eu nem vou fazer para RM, RN. Espaços normados. S contido em X aberto. E Azinho pertencente a S-zão. A gente diz que Fzinha de S em Y é diferenciável em A se existe uma função L que sai de S e vai nisso aqui. Eu já vou dizer o que é isso.
onde esse negócio que eu acabei de fazer é o conjunto, é o espaço das transformações lineares. Transformações lineares de x em y. Pena que eu apaguei, mas tal que L é contínua em Azinho e que eu apaguei aqui, f de x menos f de a é igual a Lx vezes x menos a para todo x que pertence a S. Então, em particular, para quem já viu isso, é uma definição de derivada que não usa aquela noção de resto, que é muito chato. Não sei se você já chegou a ver com o Marcos. Você fez análise 3, então você viu essa definição. Mas é uma definição muito prática de derivada. Ilustrações de uso. Primeiro, deixa eu ver aqui coisas que dá para a gente fazer. O João não gostou. Como faz? Eu preciso da caneta, por isso que não tá. Também preciso da caneta aqui. Então... Ponto 1. Aqui eu chamei de Elisão. Tá bom, vou chamar de Elisão aqui também. Primeira coisa, então, é isso. Primeiro, o que diabo está falando aqui, né? Essa Elisona, a cada pontinho do S, ela vai vomitar uma transformação linear. Então, em particular, quando eu faço Lisão de A, isso é uma transformação linear. Quando eu aplicar ela num vetorzinho V, para todo Vzinho que pertence a x, isso aqui vai dar esse limite aqui. Não é óbvio, eu também não vou gastar tempo com vocês fazendo a demonstração, mas para quem já viu, acho que isso talvez tenha em cálculo 3, vocês já viram derivada direcional? Não tem isso em cálculo 3? Tem, né? Tem um negócio assim. A derivada direcional é tipo assim, você tem o gráfico você tem o gráfico da função, que agora o gráfico não é mais um risquinho, ele é como se fosse um lençol. E aí, aqui tem o vetorzinho, e aqui está a imagem dele nesse lençol. Esse vetorzinho é o vetor A. Aí, o que esse V faz é ver no gráfico como que é o comportamento da função na direção do vetor V.
Quando a função é diferenciável, em cálculo 3, não sei se vocês viram isso, tem um plano tangente, uma coisa assim, que é tangente à superfície, que é o gráfico da curva. E aí esse vetorzinho é uma coisa que está lá dentro. Ele aqui apareceu, derivada direcional. E mais do que isso, essa identidade, uma vez que a gente prova ela, eu não vou provar porque isso é fugir demais da ementa, mas isso mostra pra gente que o valor, apesar dessa definição aqui pedir que eu use, que eu tenha essa função aqui, o valor dessa transformação linear em qualquer vetorzinho não depende do L, depende só da funçãozinha f que eu tinha. Então, em particular, a LA é única. Essa transformação linear no ponto A, ela é completamente determinada pela f, por culpa disso aqui. E aí, com isso, você prova que se uma função é diferenciável nesse sentido, ela vai ser contínua, você consegue provar a regra da cadeia, você consegue fazer um montão de coisas de modo bem mais prático, tá? Mas se eu fizer isso agora, eu vou tirar muita graça de quando vocês forem fazer análise 3. Mas... discutivelmente sim. Por quê? Não, porque... Não, porque lá tem isso. É que eu estou forçando a barra, que em análise 2 tem topologia de espaços euclidianos. Eu estou usando isso como desculpa para falar disso, de derivada. Então, isso pertence mais à análise 3 do que à análise 2 aqui. Mas só para já acostumar vocês com a ideia de que uma derivada é, na verdade, uma transformação linear. Tá? E aqui, nesse cenário, quando se faz dessa forma, fica muito mais razoável. Tá? Mas, assim, como a gente tem coisas mais urgentes, eu não vou entrar muito nos detalhes da derivada de Kara-Teodori. Sei lá, se alguém quiser, é um tema interessante para seminário, por exemplo. Pode fazer. Se sobrar muito tempo também, se os seminários todos acabarem, sei lá, em 2 aulas, eu posso fazer umas coisas disso. Só para, sei lá, às vezes está precisando dar uma melhorada na nota. O que a gente faz? Faz umas coisinhas extras, assim, só para ficar enchendo o saco de vocês. Tá? Mas é isso. Eu só queria falar dessa coisa, porque senão eu nunca ia falar com você de derivada de Kara-Teodori. Se você pegar a análise 3, você vai falar. Mas não sou eu que decido. Mas você vai ver. Eu também não disse isso. Eu também não disse que eu vou pedir. Não, eu poderia pedir. Nossa, eu poderia fazer tanta coisa. Eu poderia pular da janela aqui agora. Você vai seguir pagando a chuva de análise. Não, mas tá bom. Só queria fazer esse comentáriozinho mesmo. Vocês já tinham reclamado que queriam tirar dúvida, então... Saulo, você não perdeu nada hoje, não teve coca. Deixa o like.